Olá, mulheres magníficas deste perfil. Magnífica segunda-feira, repleta de paz, de amor, de alegria e graça. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Passaram com a maior riqueza, valorizando cada minutinho desse maravilhoso final de semana que Deus nos concedeu. Mais uma vez aqui, graças a Deus, o meu é ótimo, né? Porque eu passo do lado das minhas riquezas, do lado do meu varão valoroso e da minha filha que eu amo tanto. Então não tem como não ser perfeito. É importante que a gente tenha a concepção de quando a gente vai em busca daquilo que Deus nos mostra, não tem como a gente não acessar. Essa jornada da mulher intencionalmente positiva é exatamente para despertar isso em você. O desejo ardente de deixar para trás o que não agrega, o que não te faz feliz, o que não te traz clareza, leveza e o direcionamento que você precisa para acessar o que Deus tem para você todos os dias. Neste perfil, a cada dia, a gente aborda um assunto diferente. A gente traz à tona o que é necessário. De fato, o espiritual, o emocional e o físico precisam estar alinhados na direção do reino, fazendo a cada dia a vontade do Senhor nas nossas vidas. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais Ele nos alegra, mais Ele nos direciona e mais Ele nos capacita a acessarmos o melhor dessa terra que Ele tem para cada uma de nós. Então, a clareza, o discernimento, a gente busca e acessa a cada dia aqui na nossa jornada. Então, desde já, vamos decretar a melhor segunda-feira das nossas vidas começa agora. A magnífica semana nós iniciamos agora, na presença e sobre o favor do Senhor. Sejam intencionais em tudo, até nos menores detalhes da vida de vocês, sempre glorificando e honrando a Deus sobre todas as coisas. Não sejam materialistas, não se apeguem ao material, não se apeguem a momentos difíceis, não se apeguem a coisas que atrasam o seu crescimento. Magnífico dia, amada Renata. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Já estamos aqui declarando a melhor segunda-feira das nossas vidas, a melhor semana que nós vamos fazer na presença do Senhor. E aí, como é que foi teu final de semana? Espero que tenha sido alegre, repleto de ótimos resultados. Aqui o meu foi, a gente conversou um pouquinho, né? E todo final de semana eu dou uma desacelerada. Pelo menos eu busco fazer isso, né? Na maioria das vezes eu não consigo, mas é sempre uma alegria servir a Deus, é sempre uma alegria estar curtindo, desfrutando da família, de amigos que vêm nos visitar. E a gente cresce muito, né? De fato, a alegria do Senhor é a nossa força, como diz a palavra. E quando a gente traz para o real, até momentos supostamente negativos tornam-se momentos de alegria, porque o Senhor está presente em todos os momentos. Graças a Deus. Amém. Então vamos iniciar a nossa leitura, já decretamos o melhor dia, a melhor semana, sempre dentro da intencionalidade, né? A cada dia, a vida, os momentos nos trarão obstáculos e é importante a nossa intenção estar voltada para o Senhor, estar voltada no positivo que Ele tem para nós. Toda situação enfrentada com bons olhos, ela é vencida e além de pode até ser uma situação negativa, ali a gente aprende bastante. Eu costumo falar que a gente aprende mais com os sofrimentos, com as provas, do que com momentos alegres e felizes. Porque quando a gente está feliz, está alegre, a gente de fato está relax. Não tem como você se concentrar em aprender em alguma coisa quando você está em paz. Dá aquela sensação de que você aprendeu, né? E quando você está em tribulação, quando você está em sofrimento, a sua atenção está ligada, né? Você está ali prestando atenção nos mínimos detalhes, pelo menos para aqueles que caminham comigo, é isso que eu procuro passar. Que toda vez que uma prova se levantar, uma dificuldade, uma negatividade, a atenção tem que ser desperta também. Porque ao mesmo tempo que você está sentindo aquela dor, a dor está te mostrando que tem algo errado ali, que está faltando algo ali para te fazer crescer.
Então a intenção está sempre buscando sabedoria, principalmente, primeiramente, unicamente em Deus, que depois que você se conecta com Ele, Ele mesmo te direciona aonde você tem que se concentrar, o que você precisa aprender para poder eliminar esse problema, essa situação da tua vida e prosseguir subindo os seus degraus, né? Que a gente chama aqui degraus de graça, que aí nos aproxima a cada dia do Senhor e da sua boa vontade em nossa vida. Magnífico dia, amada Rose. O Pai do Céu abençoe grandemente sempre. Desejo que você tenha tido um final de semana magnífico ao lado da sua família. Agora vamos iniciar a nossa leitura de hoje, que não é muito longa, mas também repleta de princípios e lições que nos fortalece, nos direciona e capacita a continuarmos dia após dia usando a nossa energia vital, a nossa boa vontade, a nossa intencionalidade para fazer a obra que não é nossa, é a do Pai, e a gente faz com muita alegria, porque foi para isso que Ele nos chamou. Então vamos lá. Isaías capítulo 27. A versão da Bíblia que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Sempre me perguntam isso. Então deixa eu buscar uma forma de estar sempre lembrando. Gosto também da Almeida e também da King James, mas essa aqui, nessa versão 2023, ela tá de forma mais simples, né? Mais simplificada e de fácil compreensão. Então, esses últimos estudos de 3, 4 livros, últimos que a gente vem fazendo, eu venho usando essa versão aqui para maior clareza para vocês. Então, vamos lá. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente arisca, o Leviatã, serpente tortuosa. Ele matará a serpente marinha. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou seu vigia. Rego-a constantemente e protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se os espinheiros e ervas daninhas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os queimarei juntos. A menos que venham buscar refúgio em mim e que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso ele feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com o seu sopro violento ele o expulsa, como em um dia de rajada de vento do leste. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e este será todo fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer que todas as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes de Acerá e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam, ali se deitam e desfolham a ramagem. Quando os ramos estão secos e se quebram, as mulheres vêm e ateiam fogo sobre eles, pois este é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor procederá à debulha desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém.
Amém. E o que a gente tira para nós, mais uma vez, né, é que Deus é justo, soberano. E no dia da ira dele, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se colocarem aos pés do Senhor, não pedirem perdão, não o exaltarem, né? Esses serão julgados, serão erradicados da terra, como a própria palavra nos exorta a cada dia. Então, independente, né, do que a vida nos mostra a cada dia, os nossos olhos humanos podem enxergar uma coisa, porque eles são limitados. Mas quando a gente busca e se abastece aqui na palavra, quando a gente tem a nossa jornada com Deus diariamente, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos renovando e nós vamos enxergando de fato como as coisas são, a vontade do Pai para a nossa vida, o que a gente deve fazer para continuar se abastecendo dele, continuar sempre conectadas. Uma vez eu ouvi até o Pablo falar, não sei se eu vou conseguir passar a mesma clareza, mas é como se nós fôssemos um celular e o Senhor fosse o sinal da internet, né? Aquela barrinha de internet que os celulares têm quando se conecta à internet. Então, aquelas pessoas que estão afastadas, que não têm a clareza dos princípios da palavra em sua vida, é como se aquela barrinha de internet estivesse desligada, ou seja, estivesse sem conexão com a fonte, né? Porque é exatamente isso que nos faz crescer, é a clareza dos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus falando com a gente, e cada um ouve a voz do Senhor de acordo com os planos, com o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Então a gente não pode em nenhum momento do nosso dia, em nenhum momento das nossas 24 horas, desconectar da fonte. Porque quando a gente se desconecta da fonte, a gente permite que sujeiras invadam o nosso coração, dúvidas invadam o nosso interior, e isso nos desvia do propósito. Estava conversando com uma pessoa amada essa semana e ela falou exatamente sobre isso. Até foi um desbloqueio que aconteceu, porque uma vez que a gente sabe que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, a gente não abre espaço para dúvida. A gente sabe que a dúvida não é do Senhor. Aonde a dúvida não tem Deus. Aonde a dúvida tem a incerteza. E a incerteza acaba te causando uma mentira, e por conta disso você se enche de desculpinhas que te impedem de enxergar a realidade. Então, não deixem a dúvida entrarem de alguma forma na sua mente, no seu coração, porque é o que se transforma dentro de você que você vai voltar para o mundo, para o teu próximo, para a tua família, para o teu governo. Então não permita que a dúvida fique sobre você, porque aonde a dúvida não tem crescimento, aonde a dúvida não tem certeza, e onde não tem certeza não tem a verdade, que é Cristo. Então quando a gente começa a se abastecer aqui na palavra diariamente, do nosso interesse estarmos absorvendo o conhecimento que a palavra nos traz. E a própria palavra nos diz que quando a gente busca, quando a gente pede de coração e verdade, o Papai do Céu dá sabedoria, dá discernimento, dá prudência e outras infinitas positividades para a gente praticar e viver dia após dia. Porque a própria palavra diz para a gente viver da palavra. Se abastecer, guardar no coração, compreender e praticar, viver pelos princípios dela. Então, quando a gente tem essa concepção, tudo que a gente quer é a clareza da palavra para viver pelos princípios dela, pelo direcionamento que ela traz para cada coração, segundo a sua essência, segundo o propósito que o Papai do Céu tem. Eu acho fantástico quando alguém vira para mim e fala assim: poxa, obrigada pela clareza, obrigada pela simplicidade com a qual você leva a palavra. A gente não tem que me agradecer, tem que agradecer a Deus. Eu sou só um instrumento. Fico muito feliz de saber que através da palavra de Deus, vidas estão sendo transformadas, mentes estão sendo despertas, principalmente nas mulheres. Eu tenho um carinho especial por abrir a mente das mulheres. Por quê? Porque as mulheres são agraciadas pelo dom de ser mãe. E é através das mulheres, né? Claro que se não fosse a participação dos Adãos, nós também não teríamos filhos. Mas a Eva, em si, as mulheres,
elas são responsáveis pela educação, pela formação de caráter das nossas sementinhas do amanhã. Então, é importante para mim, acho que o direcionamento, amém, o direcionamento e a clareza precisa estar com as Evas, né? Com as mulheres positivamente, intencionalmente em suas jornadas. Porque se a mente não estiver desperta, se o espírito não estiver conectado com o Pai, aquele desejo de buscar conhecimento, que treinamento nós vamos dar para as nossas sementes? Então, sim, a palavra de Deus é para todos, né? Mas eu tenho aqui um chamado especial para essa mulherada que precisa despertar e acessar diariamente o bom, perfeito e agradável do Senhor. Quero aproveitar a oportunidade também e responder, eu não sei se a pessoa vai ouvir esse estudo hoje, mas eu não sei se é por inocência ou por maldade, né, que estão deixando um comentário lá pedindo Bíblia. Se for por inocência, né, hoje em dia a gente tem aplicativos de Bíblia que a gente pode acessar e estudar a Bíblia onde a gente quiser, né? Com acesso à internet, a pessoa pode baixar a Bíblia no próprio celular e estudar a palavra. Aí eu faço a reflexão, como é que tem dinheirinho para ter um celular? Como é que tem dinheirinho para acessar a internet para assistir esses conteúdos valorosos, mas não tem internet para baixar uma Bíblia? Então é com muito carinho, tá? Com muito respeito que eu tô falando isso, não quero ofender ninguém. Como eu disse antes, eu não sei se é por falta de conhecimento, se é por inocência ou por maldade. Eu não sei, mas Papai do Céu sabe. Mas eu queria deixar claro, né, que as mensagens que vocês me mandam eu leio todas, tá? Leio todas, respondo todas, procuro estar sempre à disposição para servir vocês. Mas eu também não posso mentir, tá? Então, se foi falta de informação, a informação está passada. Pega essa informação, aplica e vai estudar a palavra, porque a palavra é de graça. Desde graça que recebe de graça. Nós estamos aqui, nós levantamos, eu levanto 20 para as 4, as meninas também estão aí levantando antes do sol, porque a gente tem um propósito, a gente tem um desejo ardente de acessar a cada dia o melhor que Deus tem para nós. A Rose disse aqui: realmente sou grata a Deus por ter levantado pessoas com a sua simplicidade para explicar e esclarecer a palavra de Deus de maneira tão simples e clara. Amém. Glória a Deus, que a cada dia Deus levante mais e mais pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sintam o desejo de buscar e levar a clareza do Evangelho, que é tudo que a gente precisa fazer. A própria palavra diz: ide e pregai o Evangelho. Cada um com a sua essência, cada um com a sementinha que o Papai do Céu colocou no seu coração, mas de coração é verdade, né? Nós temos a consciência que aqui nós somos instrumentos amados e usados para levar a palavra, porque assim Ele nos chamou e assim a gente busca diariamente fazer com a nossa vida, o nosso entendimento, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para todos nós, para todos aqueles que se dedicam, que compreendem a soberania dele e querem estar sempre vivendo o melhor, né? Quem é que quer coisa ruim para a sua vida? Ninguém. E tá no nosso poder, tá no poder que ele nos dá. Sabe, eu vejo muitas pessoas procrastinando. Eu estava ensinando isso para Paloma. Paloma fez uma excelente semana. Essa última semana ela governou lindamente. Nossa, todos os... E olha que eu boto o desafio para ela, tá? Não tô aqui para facilitar a vida de ninguém. De ninguém, não é por maldade, é porque a própria palavra ensina que nós temos que não passar a mão na cabeça do ímpio, né? E estar sempre treinando os nossos filhos. Então, o treinamento não é você ficar tudo, mamãe, tem hora para isso, né? E ontem eu vi o resultado. Ela ontem para mim falou assim: a gente lá no quarto assistindo um seriado. Eu gosto muito de assistir seriados, né? Que fazem pensar, né? E ela falou assim: mãe, eu gosto tanto quando você tá assim, quietinha aqui, paradinha, me dando carinho. Aí eu disse: filha, mas durante a semana eu não faço isso não? Ela: faz, mãe, mas é diferente. Eu falei: claro que é. Nós temos responsabilidade, nós temos que estudar, nós temos que servir. Então não dá para ficar direto assim. Aí ela refletiu, mas final de semana pode. Aí dei aquele abraço nela e agradeci a Deus pela resposta. A vida nos dá feedback o tempo todo.
E o que é o feedback? É a resposta dos seus, é o resultado das suas ações, é a resposta. É a vida te falando, olha, sai daí, isso não presta, olha, continua aí. A resposta, o feedback que a vida dá, são esses, desculpem, são respostas que você não precisa perguntar. A vida, Deus, te entrega. E eu sou muito assim, vocês me conhecem. Eu sou muito assim, Senhor, me direciona, me capacita, dar um bom treinamento para minha filha. Porque independente do mundo que ela vai encontrar, ela tem que estar posicionada. Ela tem que estar, sabe, abastecida do Senhor com o desejo de estar sempre te buscando acima de qualquer coisa. Que ela nunca se iluda com os banquetes ilusórios que a vida vai apresentar para ela. Apresentou para cada um de nós, né? Cada um de nós tivemos a nossa jornada lá atrás. Então eu peço muita sabedoria, muito discernimento, muita prudência para não pecar, nem assustar, porque criação de filho é uma coisa muito delicada, sabe? Tem que ser muito ponderada. É igual levar a palavra para vocês. Eu não posso chegar aqui e despejar um monte de coisa de forma agressiva, de forma complicada, com palavras difíceis, que eu não vou estar fazendo o trabalho que Deus me chamou. Então eu preciso estar sempre me atualizando para sempre trazer com simplicidade e clareza para que vocês compreendam. Igual eu falei com amor na mensagem ali que já me deixaram, acho que 2 vezes pedindo uma Bíblia. E eu, para não julgar, porque só o Senhor conhece os corações, só Ele sonda todos os corações, então eu procuro responder com amor e clareza. Se for por inocência, não sabe mexer na internet, é só me chamar, Paty, me ajuda aqui. Você falou que é fácil baixar, que é de graça. Me ajuda, que eu vou ajudar. Eu tô aqui para servir. Mas também tem muita gente que tem maldade no coração, como a gente vê. Outro dia eu comentei que eu estava assistindo uma live, acho que era até do Pablo mesmo. E a pessoa estava falando, olha, eu vou me suicidar porque não tem comida, não tem isso, não tem nada. Eu falei, não tem nada. Aí eu reflito, não, meu cérebro é doutrinado, né, gente? Foi engraçado, né? Não tem comida, não tem nada, tá no desespero, mas tem internet, tem celular, né? Então, é tipo assim, não tô aqui para julgar ninguém, mas só o Senhor conhece os corações, sabe? E a gente precisa ter esse discernimento. Servir é uma coisa. Agora, usar a internet para enganar o outro, como a gente está cansada de ver aí diariamente, de N formas, né? A gente precisa ser sábia, né? E eu peço com muito carinho, sabe? Eu primeiro, antes de falar, já até consagro as palavras ao Senhor, peço a Ele, Senhor, sejam as minhas palavras, porque eu não quero magoar, eu quero dizer a verdade. Eu quero levar a clareza com simplicidade. Não tô aqui, tipo assim, não tô para desagradar ninguém, mas estou aqui para levar e fazer um bom serviço em nome do Senhor. A palavra ela é para todos, o entendimento é para todos que o buscam. A própria Bíblia é de graça, não precisa pagar. Mas tem que ter o interesse de buscar, né, gente? Nada cai do céu. Quer dizer, a não ser de raios, cocô de passarinho e a própria chuva. A gente tem que saber disso. A Rose disse, a Renata disse amém. A Rose disse certeza vai assustar. E com essa leveza e compreensão é melhor. Amém. Que a cada dia Papai do Céu nos abençoe e nos direcione a sempre entender a palavra dele com clareza e transbordar também. Porque é no transbordo que a gente cresce. E sempre sendo grata, né, gente? Que nem o vídeo que eu soltei ontem. Eu nem ia nem botar ontem, mas como tem estudo para hoje, lembrando que mais tarde, lá por volta das 19 horas, nós vamos ter o estudo à luz das Escrituras. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é dia da luz das Escrituras e a gente vai falar sobre restauração, tá? Teremos um estudo à luz das Escrituras. O que a Bíblia fala sobre restauração? Tá bem? Então, por volta das 19 horas, quem tá no grupo vai receber o link, tá? E vamos lá, vamos assistir, vamos entender, vamos guardar no coração e vamos praticar. É praticando que a gente aprende. Tem uma frase aí que eu gosto muito, um drive, que fala que quanto mais você pratica, mais fácil fica. A nossa vida ela é construída de drives mentais. O que é drive mental, Paty? Drive mental são respostas rápidas. São treinamentos que a gente vai colocando dentro de nós todo santo dia, mas são respostas positivas, são respostas que nos fazem crescer. Então, eles costumam batizaram com esse nome, né, de drive mental.
É um direcionamento claro e objetivo que vai te levar para onde você quer. Então anota aí, gente, drive mental. Renata falou que vai até comprar um caderninho, né? Anota no caderninho aí, drives mentais. Estudo capaz, vambora, bora abrir essa mente, bora prosperar e bora transbordar também. Gratidão. Sem gratidão a gente não inicia a nossa jornada. Sem o interesse pela busca do conhecimento, a gente também não acessa nada. Então são pilares. Eu estava montando aqui na última semana o meu curso, né? Jornada da Mulher Intencionalmente Positiva. Eu ainda não comecei as gravações, mas eu estava fazendo a lista dos assuntos que a gente vai tratar. Gente, e deu mais de 30 aulas, então tenha um pouquinho de paciência, que está sendo feito com muito amor, com muito carinho e também com muita clareza. A gente vai tratar muita coisa, muita coisa. A partir das próximas semanas eu vou dando spoiler de como está sendo formado, de quantos assuntos vai entrar e quais assuntos a gente vai tratar. Mas vou falar uma coisa. Serão 30 aulas transformadoras. E como eu falei para Renata, né, e também falei para Rose, vai anotando no caderninho, vai guardando no coração e vai praticando. Porque se aqui, nesse horário maravilhoso de manhã que o Papai do Céu nos permite transbordar uma na vida das outras, a gente já aprende. Imagina sendo direcionada naquela dor que você tem, dia após dia. 30 aulas. A gente fala 30, né? Mas aqui é over delivery. É mais de 30. A gente promete 30, mas entrega mais. Imagina você se abastecendo e tratando, vez por vez, que não tem como você se desbloquear imediatamente, né? Até hoje eu venho desbloqueando. Pela honra e glória do Senhor. É a intenção. Sem a decisão, sem a escolha, né? E sem o compromisso consigo mesma de estar sempre ali buscando, sempre estar se atualizando, a gente não acessa não, mas Papai do Céu capacita. E o resultado é maravilhoso. Dizem que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente compara, né, quem está comigo nesse horário com as pessoas que assistem depois. E muitos falam assim pra mim: caraca, como é que pode? 5 horas da manhã, tu tá lá alegre, tu tá lá positiva. Papai do Céu. Não tem mistério, não tem segredo, tem Deus. Foi a mesma resposta que eu dei para um rapazinho, até lembrei dele agora, um enfermeiro lá, que o Papai do Céu abençoe ele e a família. Já tinham passado, acho que 7 dias, eu internada com a Paloma, e ele disse: olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei: pois não. Você tá aqui há não sei quantos dias e você não muda, o teu semblante é o mesmo, nem parece que você tá cansada, nem parece que tá esse dia todo. Qual é o segredo? Não tem segredo não, amada, tem Deus. Quem tem fé consegue o que quer. E eu vou ficar aqui, só vou sair daqui com a vitória da minha filha, porque ela tá buscando ali. Então ela tá fazendo a parte dela e eu tô aqui fazendo a minha. E Papai do Céu me abençoa, me fortalece, porque é isso que eu peço a Ele. Então a nossa energia vem da onde a gente busca, da onde a gente canaliza. Daí a gente vê que não importa a fase. Eu estava numa emergência infantil há mais de 5 dias. Acho que teve foi no final do ano, né? Que a gente ficou lá, acho que foi em 10, 11 dias, eu não me lembro. Mas enfim, do primeiro dia ao último, claro que eu sofri, claro que eu chorei, claro que eu me abandonei lá nos pés do Senhor, claro que eu clamei tudo que eu tinha que clamar. Mas Ele me deu força, Ele me honrou. Em momento nenhum eu senti fraqueza. E no momento que eu senti fraqueza, eu também fui sincera com Ele. Até estava lembrando aqui no encontro que eu tive aqui de tarde, no sábado, né? Com uma pessoa muito amada. E a gente tocou nesse assunto. A gente falando de filhos, né? E eu falei assim: poxa, a gente sabe, né? Cada um sabe os percalços que a vida oferece. E aí eu lembrei que num desses momentos a Palominha, ela estava tão fraquinha, né? Buscando o ar sem conseguir, que eu chamei o Senhor e falei com Ele. Eu agradeci, primeiro, todos os anos que a gente viveu junto, né? Tudo que eu aprendi com ela, anos maravilhosos, mas que eu não queria ver ela sofrendo. Então, se Deus achasse o momento de levar ela, que seja feita a vontade do Senhor, eu só não queria ver ela sofrendo.
Claro que eu falei isso em meio de muitas lágrimas, claro que dói só de lembrar, mas é verdade, chega uma hora que você não se engana, né? Seja feita a vontade do Senhor, nos bons e nos maus momentos também. E eu estava conversando, me lembrei dessa passagem da nossa vida com essa pessoa amada que estava aqui, e é impressionante o efeito que causa, não só na vida daquele que vive, que no caso foi eu, mas também na vida daquele que ouve, sabe? Não tem saída se a gente não tiver a nossa intenção voltada para Deus. A gente cai no primeiro tombo, na primeira dificuldade, no primeiro não, na primeira porta fechada, na primeira traição, na primeira decepção, a gente cai. Por quê? Porque a gente está desconectado da fonte. Todo o poder emana do Senhor. Todos aqueles que buscam, se abastecem, têm a energia, a intenção, o coração voltado para Ele, prosperam em conhecimento, prosperam em todas as áreas da vida. Então, sabe, é a nossa intenção. Sempre vou incentivar vocês aqui, sejam intencionais positivamente em tudo que vocês se comprometerem, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do trabalho. Vocês têm que ter consciência que o Deus que vocês servem, que vocês amam, é ilimitado, e Ele chama vocês, Ele te levanta, Ele te capacita. Então, independente do momento que você está vivendo, da tribulação, é nele que você tem que confiar. Eu sempre falo, eu ouvi uma vez, ficou gravado no meu coração, tenham confiança, bota o pé, vai com medo mesmo, a outra falava assim, vai de fralda, tá com medo? Bota a fralda e vai, mas vai, sai do lugar, bota o pé que Deus coloca o chão. Isso é exercer a tua fé, é você acreditar naquilo que ainda não está pronto, mas você sabe que é teu, porque a palavra de Deus diz que é. E se a palavra de Deus diz que é, a gente tem que confiar. Sabe? Para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder transbordar. Todo dia, de segunda a sexta, eu até faria sábado e domingo também, mas sábado e domingo para mim é sagrado. Eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que ficar com as minhas riquezas, eu tenho que louvar, sabe? Eu tenho que fazer tudo que eu não consigo fazer durante a semana. Porque é igual eu expliquei pra Palominha ontem, durante a semana a gente tem um trabalho. Eu levo muito a sério tudo que eu faço. Eu levanto bem cedinho para transbordar. Durante o dia continuo transbordando, me dividindo, delegando tarefas, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo treinadora de vocês, estando à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tanto no pago quanto no gratuito, porque o importante é transbordar. O importante é levar a mensagem que cada um de nós tem. E é isso que eu vou sempre incentivar vocês aqui, independente do ramo que vocês trabalham. Bom dia, irmã Nildo. Papai do céu te abençoe ricamente sempre, você e sua família. Independente da profissão que você tenha, independente do que você faça na tua vida, toda vez que vocês se conectarem comigo, vocês vão receber uma clareza e um direcionamento. Porque a gente tem que se mover. Parado, nós não acessamos nada. Os milagres acontecem para aqueles que creem e se movimentam na direção do que acreditam. E eles acontecem até hoje. Eu sou um milagre, minha filha é outro, vocês são outro milagre. Vocês só precisam se descobrir. A resposta está dentro de cada um de vocês. Quanto mais vocês se conectam a Deus, mais vocês se autoconhecem. Quanto mais vocês se autoconhecem, mais desejo você tem de conhecer a Deus, e assim você vai servir, você vai transbordar daquilo que de fato o seu coração está cheio, quando ele está abastecido e conectado na fonte correta, né? Aquele empoderamento maravilhoso que o Espírito Santo nos dá, né? Que o mundo agora pegou como um empoderamento, como se fosse uma mistura de ousadia. Está escrito até lá no capítulo de Provérbios de hoje. Acho que a Rose já deve ter lido. Provérbios 9:13, falando sobre o que é a insensatez. É exibição, sedução e... tem mais uma palavrinha, são 3 itens. Ignorância. Está lá em Provérbios 9:13. A insensatez é exibição, sedução e ignorância. Então, se a gente sabe que a insensatez é isso, a gente tem que se abastecer de conhecimento. E só o conhecimento, primeiramente da palavra,
né? E de tudo que ela nos indica, porque a própria palavra nos direciona o que a gente tem que buscar, qual fonte a gente tem que se abastecer. Não é? Ela disse que deu. Então, maravilhoso. Nós fazemos estudos bíblicos de todos os livros da Bíblia. A intenção é essa, é fazermos o estudo da Bíblia inteira, né? Lendo a palavra, trazendo a clareza, nos conectando à fonte sempre, mas Provérbios é diário. Porque a gente aprende, gente. E independente de falar, mas eu já li. Leia de novo. Mas eu já li não sei quando. Leia de novo. Sempre vai ter um aprendizado. Sempre vai ter uma luz. Sempre vai ter uma clareza. E eu falo isso por experiência própria. Já faz alguns anos que eu faço uso do livro de Provérbios diariamente. E tem sido maravilhoso. Não só o livro de Provérbios, né? Porque a nossa vida, eu tenho sede de conhecimento, então a nossa vida é um eterno aprendizado. Quanto mais a gente busca, mais a gente acessa. Quanto mais a gente busca, mais o Papai do Céu manda semente para nós continuarmos semeando a boa obra que não é nossa, é dele. Então vamos lá, vamos fazer as lições e os princípios desse capítulo maravilhoso que a gente fez hoje, para a gente crescer mais, crescer em sabedoria, crescer em prudência, crescer em discernimento, sempre realizando a vontade do Pai, com a nossa vida, as nossas emoções, palavras, ações, da forma que Ele nos determinar e nos capacitar a fazer. Lições e princípios de Isaías 27. Deus é soberano e derrotará todos os inimigos que se opõem ao seu povo. Podemos confiar que Deus protegerá seu povo e trará julgamento sobre aqueles que se levantam contra ele. Deus cuida do seu povo como um jardineiro cuida da sua vinha, protegendo-a e purificando-a. Devemos confiar no amor e cuidados contínuos de Deus, que nos protege e corrige para crescimento espiritual. Toda vez que a gente passa, eu sempre falo isso para vocês, né? Toda vez que a gente passa por uma provação, um momento dificultoso, um problema, uma dor, ali tem treinamento, né? Aqui a palavra usou para crescimento espiritual. Por quê? Porque toda vez que a gente está numa prova, a gente está sendo moldado. Toda vez que a gente está numa situação que a gente acha que não é difícil, ali tem um treinamento, tem uma mensagem, tem uma mudança de metanoia. O que é a mudança de metanoia, Paty? É mudança de rota. A palavra de Deus diz que ele nunca volta atrás. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que quebre as suas promessas. Mas ele muda a direção. Se ele vê que para onde você está indo não é o que ele quer, não é a plenitude que ele tem para você, ele vai mudar a tua metanoia. Ele não vai fazer você voltar atrás. Ele vai mudar você de onde você está. O direcionamento. Então, mudança de metanoia, quando vocês ouvem falar aqui, mudem a metanoia, mudem a mentalidade, que consequentemente vai mudar a rota da tua vida. Ele não volta atrás. Ele transforma, ele muda a direção. Voltar atrás nunca. Então, é isso que essa parte aqui nos exorta, dizendo que Deus nos protege e corrige para o nosso crescimento espiritual. As três áreas, né? As três esferas, elas são importantes. A principal delas é a espiritual, porque se a gente não tiver conectado o nosso espírito no espírito do Papai do Céu, a gente já não vai ter discernimento nem sede de conhecimento. A próxima esfera é a emocional, é onde a gente raciocina, a gente tem um entendimento do que de fato a gente tem que buscar e o que de fato a gente tem que fazer. E a terceira esfera, que também não é menos importante, é a física. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é o transporte, né? A gente pode botar assim, é o transporte que vai nos levar, né? Nos capacitar a chegar bem mais longe dentro das promessas de Deus, como diz lá em Provérbios também, que fala assim, a obediência ao Senhor será recompensada com dias de vida, prosperidade e paz. Mas se a gente não cuidar dessa matéria, né, onde a gente está tendo essas experiências carnais, a gente não vai chegar muito longe. Então, as três esferas, elas precisam estar alinhadas de acordo com a vontade do Pai, dia após dia. Maravilhoso, não é? Eu olho para vocês, eu transbordo para vocês e ao mesmo tempo aprendo mais. Porque eu sempre falo do livro de Provérbios, é um livro de conhecimento. Apocalipse é um livro de revelação, né? Mas Provérbios é um livro de treinamento. Você quer crescer, você quer, sabe,
decolar em todas as áreas da tua vida, tenha o hábito de ler Provérbios todo dia. Você vai sofrer uma transformação surreal. A disciplina de Deus visa a purificação do pecado e a restauração do seu povo. Devemos aceitar a disciplina de Deus com humildade, reconhecendo que Ele a usa para nos purificar e nos levar ao arrependimento. Sem arrependimento, não há reconhecimento da soberania do Pai. E se a gente não o reconhece, nós não somos gratas. E se a gente não for grato, nós não estamos assimilando a sabedoria e a disciplina que tem na palavra dele. Pegou o código? A disciplina, tem pessoas que enxergam a disciplina como se fosse uma coisa ruim, e ela não é. A disciplina, ela é só o treinamento. A programação neurolinguística nos diz que a gente aprende pela repetição, e a disciplina se encaixa aí. Porque quando você se autodisciplina, você já tem dentro de você os códigos que vão te fazer crescer. Enquanto aqueles tolos, né, é a palavra que Provérbios usa, os tolos que não valorizam a sabedoria, né, a disciplina no caso, eles são insensatos porque eles não conseguem enxergar a sabedoria de nada. Né? Eles vão como a vida, como aquela música Rose. Eu sempre vou lembrar de tu, Rose, não tem jeito. Deixando a vida levar, né? Sempre serão insensatos, tolos, faltos de juízo. Por quê? Porque eles não amam a disciplina. E quem não ama a disciplina não se doutrina, não se atualiza e não acessa o bom, perfeito e agradável do Pai diariamente. Deus promete restaurar e reunir seu povo de todas as partes do mundo. Podemos ter esperança na promessa de restauração e na reunião final dos fiéis, quando todos serão chamados para adorar a Deus. Aqueles que permanecem obstinados e se recusam a seguir a Deus enfrentarão a destruição. Ou seja, só pelo arrependimento, né, gente? A gente estuda aqui diariamente que temos que reconhecer a soberania do Pai, temos que viver pelos princípios da palavra, temos que ser intencionais e positivas em tudo que a gente vai fazer de coração e verdade. Porque se não for assim, a gente não acessa nada, a gente está só se enganando e no dia do juízo final a gente vai ouvir aquela famosa frase bíblica: afasta-te de mim, pois eu não te reconheço. Eu não quero ouvir isso. Então eu estou aqui buscando dia após dia fazer o meu melhor para Ele. E sempre pedindo: Senhor, obrigada, perdoa meus pecados, que a gente peca até sem querer, né, gente? Nós somos falhos, nós somos carne, né? Só que a gente tem a concepção de quê? Do arrependimento. Se a gente não se arrepender, se a gente não pedir perdão, se a gente não deixar de cometer o pecado, nós não vamos ter acesso a ele. Devemos nos afastar da obstinação e nos render à vontade de Deus para evitar o juízo e desfrutar da sua proteção. Basicamente é o que eu falei aqui, né? Que a gente busca todo dia. É a orientação e o direcionamento que Ele dá, porque a gente não quer viver sem o favor dEle. A gente compreende que tudo que a gente acessa, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende é da permissão do Pai. Porque Ele nos direciona, porque é tudo que a gente pede. Me capacita, Pai, me direciona, que não seja Patrícia falando, que seja o Teu Espírito Santo agindo sobre mim. Eu sou o instrumento, enfim, né? Cada um fala com o Papai do Céu da forma que seu coraçãozinho pede, mas é a conexão de coração e verdade que traz o crescimento, traz o direcionamento e a clareza. Resumindo, Isaías 27 é uma mensagem de esperança e restauração, onde Deus promete derrubar os inimigos do seu povo e proteger aqueles que são fiéis. O capítulo destaca o cuidado amoroso de Deus como um jardineiro que cuida da sua vinha. A disciplina purificadora que ele aplica para a restauração. E a promessa de reunir seu povo disperso. Além disso, alerta sobre a destruição dos obstinados que rejeitam a correção divina. As lições principais envolvem confiar no cuidado e proteção de Deus, aceitar a sua disciplina para a purificação e viver com a esperança de restauração e da reunião final dos fiéis.
E é isso que a gente procura aplicar dia após dia no nosso crescimento, na nossa jornada, buscando sempre o reino e a justiça de Deus. Vamos receber N coisas positivas? Vamos, mas isso tudo é resultado das nossas ações. Eu sempre vou dizer para vocês que quanto mais a gente se dedica a Deus, quanto mais a gente o honra, né? Tem até um versículo que fala, tá lá em Mateus, que fala que quando você honra a Deus no pouco, no muito Deus te honra. Porque essa é a semente que Deus te dá. Quanto mais você semeia, quanto mais você transborda, quanto mais você é correto, positivo e intencionalmente na direção do que Ele te mostra, mais munição Ele vai te dar, vamos botar assim. Mais sementes Ele vai te dar para você continuar fazendo a obra que não é tua, é dele. Somos instrumentos amados, somos imagem e semelhança dele e estamos aqui para governar sobre todas as coisas, porque assim ele deixou escrito lá em Gênesis 1:26, se eu não me engano. Então, é a vontade dele que a gente faz. A gente tem que se abastecer de conhecimento, de sabedoria, de tudo que ele manda, para que a gente faça uma magnífica jornada na presença dele. Eu encerro esse estudo de hoje, essas maravilhosas reflexões, esse transbordar repleto da presença do Espírito Santo, que quanto mais a gente fala, mais a alegria de Deus a gente sente no nosso coração a cada palavrinha, a cada exortação, a cada lição que a gente aprende aqui. E eu sempre apelo, ouçam novamente, acompanhem pela Bíblia, façam suas reflexões. Tendo dúvida, deixa aí nos comentários, eu estou aqui à disposição para servir, porque é com clareza que a gente acessa a vontade do Pai, a gente aprende a ser grata, a gente aprende a ser intencionalmente positiva, a gente se liberta de coisas tipo procrastinação, que é a famosa preguiça, que nos impedem de acessar o que Deus tem para nós. E tudo tem feedback. Lembre-se que a vida nos dá feedback de várias formas. O resultado, a resposta que você procura, às vezes Deus te manda para uma pessoa, tipo o exemplo da Palominha que eu tive esse final de semana. Deus a usou para me falar, para eu continuar a minha boa obra com ela. Durante a semana é treinamento, é responsabilidade, temos prioridade, temos carinho e afeto e desfrute também, mas o final de semana é destinado para isso. No final de semana eu me afasto um pouco, né, do trabalho, do transbordo, para me dedicar à minha maior riqueza, que é a minha família, meu esposo, a minha filha. Então, no final de semana, eu não me desconecto espiritualmente, estou ali o tempo todo conectada na fonte, porém, eu delego um pouco o transbordar. Sábado e domingo, eu não transbordo como de segunda a sexta, porque eu priorizo a minha família, que é a maior riqueza que Deus me deu, que Deus nos deu. Então, quando a gente faz a vontade do Pai, né? Quando a gente pergunta no íntimo, Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Está do seu agrado? E preste atenção na resposta, porque vai usar um louvor, a própria palavra, uma pessoa, como ele usou a Palominha para falar comigo. E isso é muito gratificante, isso só nos dá força de continuar a cada dia. Quero mandar um beijo especial para aquela amada que falou que 5 horas da manhã tá eu aqui sorridente, cheia do Espírito Santo para transbordar. E vai ser sempre assim, tá? Na semana passada eu falei para vocês, que foi na quinta ou na sexta, né? Que veio sobre mim a negatividade querendo mandar eu ficar na cama, né? Cara, 20 para as 4 da manhã, vai dormir. E vai ficar falando, não tem quase ninguém lá, vai descansar, vai cuidar de você. E o corpo automaticamente levanta, porque o espírito tá ligado lá em cima e a gente tem uma obra para fazer e não importa, pode ter 5 pessoas, 10, 20, pode não ter nenhuma. Eu vou estar aqui com a mesma energia, porque essa é a vontade do Pai, essa é a obra dele que ele me deu para fazer. Então eu sou muito grata e vamos nos abastecer agora dele, para a gente mais que agradecer, é guardar no coração e praticar tudo que ele mandou pra gente nessa palavra, nesse estudo maravilhoso. Pai amado, a ti rendemos graça porque tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais uma segunda-feira, gratidão por mais uma semana repleta da tua presença, repleta dos teus ensinamentos, repleta do teu direcionamento, Pai. Que teu Espírito Santo Consolador esteja sobre nós, em nós e conosco,
nos renovando, nos transformando e nos capacitando a fazer a sua vontade com as nossas vidas, com as nossas ações, emoções, palavras, enfim, Pai. Que tudo que a gente se dispor a realizar seja com a sua permissão, Pai, para a honra e glória do teu nome sempre. Eu agradeço por todos os coraçãozinhos que estão comigo nesse horário, que a presença do Senhor seja abundante, que a palavra do Pai entre de forma agradável em seus corações, fique guardadinha lá e que vocês apliquem, que cada pessoa que ouvir esse estudo sinta o desejo de transbordar do amor de Deus, semear com a sua essência, com o salzinho que Papai do Céu coloca em cada coraçãozinho todo santo dia. Que se levantem, Pai, mais homens e mulheres, mais Adãos e Evas, sedentos da Tua palavra, da Tua presença, com o desejo de realizar com a própria vida a Sua boa obra, Pai. Somos todos cria ativa do Senhor. Nos capacita, nos transforma, nos renova, Pai. A cada dia nos abastecermos da Tua palavra e fazermos dela a nossa direção. É para frente e para o alto, sobre o Teu favor, sobre o Teu direcionamento. E eu declaro cura, Pai. Continua derramando a cura através dessas palavras, através desse estudo, restaurando casamentos, levando clareza para aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem, Pai, aquelas que sofrem principalmente de depressão, aquelas que são tão amadas, mas não conseguem enxergar o quanto são necessárias na vida daqueles que a rodeiam, Pai. Que essas traves caiam, sejam eliminadas em nome de Jesus da vida dessas mulheres e homens também. É na compreensão da palavra do Senhor, é se entregando à soberania do Pai que sofremos a transformação dia a dia nas nossas vidas. Então, Pai, livra esse povo de preguiça, livra esse povo de cegueira, livra esse povo, Pai, de tudo que não te pertence, Pai. E coloca no lugar a sementinha do desejo de buscar a Tua palavra, o Teu direcionamento e a transformação positiva que só o Senhor pode nos dar. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que mais tarde nós teremos a luz das Escrituras, que a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a renovação. O que a Bíblia nos fala sobre a renovação. Então não perde não, se não faz parte do grupo do WhatsApp, comenta aqui que eu coloco vocês lá para vocês receberem todos os conteúdos, todas as clarezas, tudo que Papai do Céu me manda transbordar na vida de vocês. Renata, Rose, irmão Nildo, que Papai do Céu os abençoe ricamente sempre, esteja sempre presente em todas as ações, em todos os direcionamentos que a vida vai direcionar vocês hoje, sempre na presença dele. Um beijo no coração de cada um, sejamos todas luz e sal na terra e até o próximo estudo.